Dessa maneira como está acontecendo, isso não vai levar a nada. Esse é o terceiro conflito ocorrido no atual governo do Rio de Janeiro dessa dimensão. Também do outro lado, a gente imaginar que a gente tem nesse episódio um olhar apenas dos direitos humanos, a gente vai esconder a ação que é pesada, a ação nefasta da milícia e dos traficantes nessas comunidades do Rio de Janeiro. Esse trabalho exige uma ação que envolve questões de segurança, questões sociais e também um envolvimento dos 3 níveis de governo. Só que até agora a gente não viu isso e está difícil de achar uma solução. Lise. E nesta semana nós te contamos a história do Ricardo Mulan, dono de um sebo em Guarapari, que teve que deixar a esquina onde trabalhou por mais de 30 anos para que a prefeitura realizasse um evento cultural no local. É isso, emocionado com a repercussão, ele gravou uma mensagem e publicou na rede social da banca, agradecendo todo o apoio que recebeu. Vamos dar uma olhada. Eu escrevi uma carta para agradecer a vocês todo esse apoio, esse carinho recebido durante esse momento. Apesar da grande tristeza da retirada da banca, em plena esquina da cultura, para mim foi emocionante saber o quanto eu sou querido e quanto o sebo faz falta e é importante para as pessoas. Saber que meu trabalho é reconhecido e valorizado. Recebi relatos emocionantes e vi que não estou sozinho nessa situação. Aquela foto, junto com o apoio de vocês, mudou a minha vida. Agradeço novamente o carinho de cada um, que passaram e repassaram, comentaram em suas redes sociais, me dando essa força. Hoje estou de cabeça erguida, graças a todos vocês. Não vamos relaxar até que a Banca da Lua volte. Na verdade, nem considero uma banca. Acho que é uma nave espacial interplanetária onde estamos todos juntos. Muito obrigado pelo amor de todos. Legal. Muito legal, né? E a ampliação do empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil ainda não está regulamentada. Por isso, cuidado com os golpistas. Chayane está cadastrada para receber o Auxílio Brasil. Mãe de 5 filhos e precisando muito do dinheiro, viu nas redes sociais uma oportunidade de empréstimo que antecipava o pagamento do valor e arriscou, mas era golpe. Pedem um pré-cadastro para ver se aprovar e aí nessa ilusão eles falam que aprovou e aí que vem o golpe, né? Por ter como garantia o desconto direto em folha de pagamento ou benefício, o crédito consignado oferece taxas de juros reduzidas, o que atrai o consumidor, mas também os mal-intencionados. Você procura o banco. Se você for procurado pelo banco, pode ser um golpista. Então ele manda lá no WhatsApp, dizendo o seguinte, eu preciso só alguns dados para liberar imediatamente os R$ 2.500. O alvo de criminosos são os mais pobres. A gente está falando de um crédito para uma família que vive com um valor médio de R$ 400 por mês, que é insuficiente até mesmo para garantir a sua segurança alimentar. A medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional pode atingir 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. O prazo para a sanção do presidente Jair Bolsonaro termina no dia 3 de agosto e só a modalidade de financiamento vai ser regulamentada. Por falar em golpes, imagina só ter sua programação de férias transformada em pesadelo, pois foi o que aconteceu com uma família aqui do estado. Além de não viajar, os capixabas perderam mais de R$ 7 mil. Pois é, a viagem seria para Natal, no Rio Grande do Norte, mas depois de fazer a reserva e pagar por Pix, eles descobriram que era o golpe. Foi quando ligaram para o hotel e viram que viram que tinha alguma coisa errada e perceberam que o perfil era falso. E a gente traz esse assunto aqui para o estúdio com orientação e um alerta. Suelen Mendes. Boa tarde, Suelen. Excelente tarde. Suelen, me chama a atenção nesse caso, algo que não sei se é muito comum no episódio de contratação de reserva de hotel, fazer pagamento por Pix. Isso é um problemaço, não é? Tá aí o erro.
Na verdade, não só aí, né? Porque a gente não pode falar de erro do consumidor porque foi um golpe. Sim. Mas a gente sempre alerta que pagamentos a desconhecidos que nunca sejam feitos via Pix ou boleto. Por quê? Porque é irreversível. O Pix, eu fiz a transferência, entra imediatamente na sua conta, Cacá. E aí você devolve o quê? Se você quiser. Então, quando eu faço o pagamento pelo cartão de crédito e eu percebo que isso é um golpe, que era um estelionatário, eu tenho como acionar a minha administradora de cartão e o banco e falar, olha, bloqueia isso aqui, porque esse pagamento não pode ser efetuado. Então, o Pix, ele é muito frágil, ele é muito bom para muita coisa, mas ele é muito frágil para essas situações. Não está nessa linha daquilo que a gente está abordando aqui, que é o caso de golpe relacionado, nesse caso, a turismo. Mas esse episódio de você poder ligar para o cartão de crédito, Suelen, desculpa se eu vou te pegar aqui agora de surpresa, mas para você ligar para um cartão de crédito e cancelar uma eventual cobrança indevida, como é que isso funciona? Tem prazo para isso? O cartão ele consegue eventualmente barrar essa cobrança? Porque eu sei o seguinte, há um prazo pequeno ali, acho que se não me engano de 24 horas, para que haja o lançamento efetivo da compra na sua fatura. Então, tem mais ou menos um prazo para esse pedido, Suelen? Perfeito, Cacá. Teve uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor que previu exatamente essa situação. Então, o consumidor que perceber qualquer pagamento, qualquer desconto ali no cartão de crédito, que ele não saiba a proveniência, que ele desacorde, porque foi um desacordo comercial, ou que ele constate, por exemplo, que foi um golpe, ele tem o prazo de 10 dias para informar o cartão de crédito para suspender a cobrança. E mais, ele tem direito a que esse valor seja abatido da fatura até que a conclusão de pagamento ou não seja feito pelo cartão de crédito. Por quê? É mais fácil eu pagar com a diferença do que eu pagar e receber depois, né? Os bancos sempre falam isso. Não, paga, depois a gente vê. Não, é um dinheiro que você está contestando, então os consumidores têm direito que esse valor seja abatido na fatura e só após a conclusão pelo banco, que o banco também vai fazer uma investigação, é direito dele, aí sim pode ser cobrado do consumidor. Ok. Agora, o hotel, no caso que aconteceu com essa família, foi numa reserva em um hotel. O hotel ele tem que dar mais de uma forma de pagamento de reserva para o consumidor, ou ele pode dar apenas o cartão ou apenas o Pix? Como que funciona? Excelente sua pergunta, Lise. No Brasil, as empresas não têm obrigação de ter inúmeras modalidades de pagamento. A única coisa que qualquer empresa não pode se recusar é receber em dinheiro. Então, se ele não recebe cartão, se ele não recebe cheque, ele tem que informar o consumidor. Porque imagina o consumidor tá lá curtindo a férias, na hora de pagar, não, a gente só recebe em dinheiro. Ninguém anda com dinheiro hoje em dia. Então, isso tem que ser informado. E o que os consumidores precisam se atentar sempre? Porque esses golpes, eles acontecem nos detalhes. Ninguém chega e fala assim, faz um Pix aqui no nome do meu colega que eu repasso para o hotel. Não. Então, qual é o detalhe? Muito provavelmente, nesse caso, o endereçado, o favorecido do Pix é diferente do hotel. É diferente do nome. E às vezes, na correria, para garantir a reserva, porque tem a questão da urgência também, né? Olha, a última vaga para manter esse valor. Etc. Exatamente. Então a gente fica tentado a não desperdiçar aquela oportunidade. Mas se a gente começar a olhar, a gente vai ver, olha, tá num CPF e não tá no CNPJ, que já é estranho porque é uma locação. Eu estou pagando para um hotel. Segunda opção, o nome está diferente? Não faça. Entre em contato com o hotel e fala, olha, eu estou tentando efetuar uma reserva, o nome está diferente, e o hotel vai falar, olha, não, a gente não trabalha com Pix, ou não é isso, ou está errado. Porque o Pix, como a gente falou, é bom, mas é ruim também, porque vai imediatamente. Suelen, recentemente eu recebi uma mensagem, uma dessas mensagens que obviamente eram fraudulentas, mas eu prestei atenção em um detalhe, até porque o início da conversa, ele não apontava que era uma fraude. Mas prestei atenção num detalhe que pode enganar muita gente. Quando você vai buscar o perfil, a foto do perfil, estava lá o logo da empresa. Ou seja, você inicialmente tende a reconhecer aquilo como algo verdadeiro. A pessoa tem de desconfiar. Eu acho que um caso como esse de hotel, deve-se buscar. Os hotéis, muitos deles, pousadas principalmente, têm usado muito os perfis de rede social. Mas uma confirmação disso eu acho que vale a pena porque
Nesse caso, até por curiosidade, fui checar se a empresa batia, o logo batia com o logo da empresa atual e era um logo antigo. Já não batia mais em relação a isso. Mas foi só por curiosidade, porque logo eu vi que era algo que não era correto. Mas acho que esse tipo de conferência de checagem é importante, né? Sim. Os criminosos, eles estão cada vez mais inteligentes, né? E eles estão dentro das redes sociais. E isso é muito comum a ver uma rede social idêntica. Às vezes você muda um S no final, você coloca um ponto no final, mas é exatamente o nome da empresa na rede social. E oferece, olha, me passa aqui o seu CPF, que você vai ser incluído em um sorteio para uma diária, ou um sorteio numa cervejaria e tal. Isso é muito comum. E é muito difícil a gente saber se é real ou não, porque é justamente isso que você falou, tem o logo, tem o nome. Então, o que o consumidor pode fazer? Primeira coisa, desconfie de tudo que é muito bom, né? Tudo que é muito bom, que está vindo até você de graça, nada vem muito de graça, né? E a segunda coisa, olhe as marcações, porque o perfil oficial, quando você vai lá no Instagram, tem as marcações dos clientes, das pessoas. E ali você consegue ver um histórico das pessoas que estavam lá. Se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Normalmente o perfil muito novo não tem marcação. Também tem a quantidade de foto, a quantidade de seguidores, também tem tudo isso. Exatamente. Então isso é uma maneira da gente tentar se resguardar. E outra coisa, nunca forneça dados. CPF, a pessoa pode fazer um estrago com o CPF. Não coloque o seu CPF como Pix, porque você está entregando o seu CPF. Coloque o seu telefone, coloque o seu e-mail. Então são pequenas dicas que a gente consegue, talvez não cair em golpe, né, mas se prevenir bastante. Suelen, fica aqui com a gente, que a gente vai falar, já a gente está falando de viagens, eu queria que você acompanhasse essa reportagem. 50 anos depois da última missão, a NASA retoma no mês que vem suas viagens para a Lua. Será só o começo de um plano bem ambicioso de, no futuro, instalar uma base permanente por lá. A nova missão anunciada pela Agência Espacial Americana é apenas o pontapé inicial de um retorno a um lugar bem conhecido da NASA, a Lua. O próximo passo será dado no final do mês que vem, quando será lançado ao espaço o Artemis 1. Será uma missão sem tripulantes, numa série de voos ao redor da face oculta da Lua. A nave deve ficar por lá em um período de 4 a 6 semanas, até voltar para a Terra. Nesse retorno ao nosso planeta, a Artemis 1 deve chegar a uma velocidade perto de 40 mil quilômetros por hora e suportar temperaturas altíssimas, como cerca da metade do calor do Sol. Se tudo der certo, o cronograma da NASA prevê 2 novos voos. Artemis 2 já será tripulado, mas os astronautas não sairão da nave. E a Artemis 3 fará história. A primeira mulher e a primeira pessoa negra pisarão em solo lunar. A meta vai além de voltar a pisar mais uma vez o satélite da Terra. A NASA quer fazer com que essa viagem até a Lua vire uma rotina segura e bem estabelecida. A agência americana sabe que essa experiência é essencial para objetivos ainda maiores, a jornada a Marte a partir de 2030. Quem também está aumentando seu interesse na Lua é a China. Com investimentos que chegam a 8 bilhões de reais por ano, os chineses colocaram em órbita em 2021 o primeiro módulo da sua estação espacial. 3 astronautas foram enviados para trabalhar por lá. O objetivo é que até 2030 a Agência Espacial Chinesa envie seus primeiros astronautas à Lua, além de instalar sondas para coletar amostras de Marte e Júpiter. A iniciativa não está sendo bem vista pelo chefe da Agência Espacial Americana. Bill Nelson acusa Pequim de roubar tecnologia com o objetivo de dominar a Lua com poderio militar, o que foi desmentido pelo governo chinês. Desde 67, a ONU lançou o Tratado do Espaço Sideral, que proíbe qualquer país de reivindicar um pedaço do espaço. Legal. Suelen, se a pessoa receber uma mensagem pedindo um Pix para ir para a Lua com o logo da NASA, eu acho que é melhor ela desconfiar, não?
Com certeza, tem que ficar preocupado, né? É, lógico. Porque a mãe da gente vive falando que vai sumir, agora ela tem que sumir. Isso é uma fala muito importante, Cacá. Eu já fui contratada várias vezes por SMS para ganhar R$3.000 trabalhando 2 horas na minha casa. Ah, sim, vou ficar rico em 2 meses. Isso, tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente recebe, SMS, WhatsApp com link, gente, não clique. Se não é alguém que você conhece, e às vezes até a pessoa que você conhece, às vezes o WhatsApp foi clonado. Verdade. Então, assim, desconfie, não clique em nada. Se for verdade, a pessoa vai te ligar, porque eles estão muito ousados nos golpes e a gente também tem que ser muito ousados e inteligentes para não cair também. Nos cuidados, né? Tá ótimo, Obrigada, Sueli. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a seguir, uma visita pelo Museu Solar Monjardim. O casarão foi o primeiro edifício a ser tombado pelo governo federal no estado do Espírito Santo no ano de 1940. Outras curiosidades a gente te conta já já. E aí, tudo cipo? Então se liga nessas ofertas. Motorola Moto G22 de 1.599 por 1.399. Smart TV 50 polegadas Android 4K Philips 10 de 239,90. Agora vai ficar mais cipo ainda. Lavadora automática 13 kg Electrolux de 2.199 por 1.799. Cama box casal 399. Nas lojas ou no site fica cipo, vai de Cipolate. Você conhece este lugar? Localizado no norte do Espírito Santo, seu patrimônio é reconhecido pela Unesco e realiza trabalhos de conservação e educação ambiental. Esta é a Reserva Natural Vale. Aqui, cuidamos de espécies importantes da Mata Atlântica. Reserva Natural Vale e Mata Atlântica. Conhecer para preservar. Está chegando a hora de conhecer os semifinalistas do 22º Campeonato Estadual Banescar Divisa de Seleções de Beach Soccer. Transmissão das semifinais feminina e masculina ao vivo pela TV Capixaba neste sábado. Estadual Banescar Divisa de Beach Soccer. Oferecimento: Banescar Divisa, Prefeitura de Vila Velha e Javé, Construções e Incorporações. Realização Acel e Fecabes. Apoio TV Capixaba. Já faz tempo que eu me apaixonei pelo sabor da comida capixaba. E uma das coisas que eu aprendi aqui é que frango não é tudo igual. Os produtos da Que Frango são diferentes. Eles são macios, suculentos e super práticos. A Que Frango é a única marca capixaba que tem o selo Minerais Orgânicos da Altec. Por isso, esses produtos são mais saudáveis e saborosos. Agora você já sabe, né? Frango tem que ser Que Frango. A vida pede mais sabor. A vida pede Que Frango. Estúdio 360 de volta, agora para fazer uma visita histórica pela casa do Barão de Monjardim, que hoje é um museu belíssimo localizado em Vitória e pode ser visitado todos os dias da semana. Inclusive, é uma ótima opção de passeio agora durante o período das férias escolares, né, Cacá? Sem dúvida. Quem conta mais sobre a história do museu e um pouquinho do que o visitante encontra por lá é o diretor Evaldo Portela e o André Sesquim, assessor de comunicação. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, primeiro, confesso, eu ia comentar com vocês aqui antes da entrevista, não deu tempo, é o seguinte, eu fui vizinho ali do Museu Bom Jardim, eu passava sempre e também até por uma falta de iniciativa, eu nunca entrei lá. Então, eu não tenho a mínima noção, porque a gente olha de fora, nota que é um casarão muito bonito, que está ali ao fundo, mas eu não sabia da programação. É isso que a gente está dando destaque aqui agora. A gente está vendo ali algumas imagens do museu. Morava lá em Fradinhos, então eu passava sempre ali. Eu queria que a gente começasse a contar primeiro a história desse casarão. Ele está ali há quanto tempo? A Lise falou logo no início que ele já foi tombado há bom tempo também pelo patrimônio histórico. Conta para nós um pouquinho a respeito dessa história desse casarão. Isso. Bom dia, né? Bom dia. Então, o Museu Solar Monjardim, ele foi o primeiro bem imóvel tombado a nível federal no estado do Espírito Santo, né? Ele foi tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1940. Ele era sede de uma fazenda, era isso? Sim, não? A Fazenda Jucutuquara, que hoje dá o nome ao bairro, né? Era tudo ali era fazenda, né? Exatamente, abrangia 3 bairros ali do entorno, né?
E é um lugar bem interessante, né, para lazer, contemplação, conhecimento, estudo, enfim, é bem eclético para isso, né? E a gente vem trabalhando maciçamente com esse processo de divulgação, né? Então, o início dessa gestão começou no final de 2017 e a gente vem trabalhando maciçamente nisso aí, justamente para ter pessoas, né, reapresentar para quem já conhece e apresentar para quem não conhece. Agora, o museu passou por uma obra de reestruturação recente ou não tão recente, há poucos anos, né? Exato. Qual é o desafio de administrar um museu, né, com tantas peças históricas importantes e o que as pessoas encontram quando vão lá? A gente já está fazendo uma viagem ali, né, as imagens, mas fala pra gente um pouco. Então, é um desafio, sempre é um desafio administrar um museu que o prédio foi destinado para outro fim. No caso, uma residência, né, a sede de uma fazenda. Então, a gente tem que adaptar para a nova funcionalidade. Então, é questão de iluminação, né, questão de segurança. O prédio ele também tem uma longevidade muito grande, né? O início da construção dele foi no final do século XVIII, 1780, e terminou no início do século XIX. Então tem um trabalho constante de conservação, né? E hoje, o que a gente trabalha lá? Ele é um museu, a tipologia dele é um museu histórico, né? Então, um museu histórico e a gente tem ambientes, né? Que retratam, né, o modus vivendi de uma família abastarda do século XIX. E também temos umas áreas para exposição temporárias, para ter uma rotatividade e melhorar a atratividade, né? Eu ia perguntar ao André o seguinte, André, vamos falar um pouquinho a respeito do funcionamento, do dia a dia lá do museu. Mas recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui um professor, um treinador que estava com uma atividade lúdica lá, com crianças, um projeto, inclusive, de inclusão social. Isso. Então, nós temos essa parte histórica, mas temos outras atividades ali dentro do museu. Explica para nós os horários, como é que as pessoas podem ter acesso e essas atividades também, como é que elas funcionam. Isso, assim, o museu, para além da parte histórica, né, que é super interessante, que as pessoas fazem essa viagem ao passado, como você citou, Lise, ele tem esse lado, assim, ele é um equipamento cultural, é um equipamento de lazer, aberto à população, e muita gente, às vezes, vai para fazer um piquenique na área verde dele. A gente está dentro de uma chácara muito bonita, né, assim, com espécies ornamentais e espécies da Mata Atlântica também. Então, assim, o uso não é exclusivamente visitar exposição, né? As pessoas podem se apropriar e fazer outros usos dele. E esse exemplo que você deu é uma estratégia que a gente tem tentado mais recentemente executar e está dando um resultado bem legal. A gente tem feito uma série de eventos, pelo menos uma vez por mês, ou a gente cedia ou a gente realiza um evento ou uma atividade com um perfil de público completamente diferente entre si, né, de um evento para o outro, e diferente normalmente do que o museu já costuma receber. E o objetivo é atrair novos públicos, né, para conhecerem o museu. Porque quem vai lá participar dessa atividade, seja uma aula de arte marcial, seja uma apresentação de dança, o que for, acaba aproveitando que já está lá, visita o museu, vai para casa, conta para o vizinho, leva um familiar na próxima vez. Então, a gente está vendo com isso uma ampliação, uma diversificação do perfil de público que a gente pega e também um incremento da visitação aos finais de semana, né, agora, que André, tem crescido bastante. Vocês têm programação, por exemplo, de visita de escolas? Como é que isso funciona? Sim. Historicamente, assim, o público estudantil é o público mais forte do museu, né? Porque é um lugar onde você consegue ter uma aula sobre Brasil Império, sobre a história do Estado também, prática de uma maneira muito legal, assim. Então, a gente sempre recebeu muitos grupos grandes de escolas, de faculdades, de projetos sociais e tal. Então, isso continua funcionando. Obviamente que nesse período de férias escolares muda um pouco esse perfil, assim, né? Okay. Gente, é um museu, né? O quanto é importante a gente valorizar isso. E aí eu disse também que você ia contar pra gente algumas curiosidades do museu. Quais são as curiosidades que a gente já pode adiantar para as pessoas para criar essa curiosidade de também ir conhecer e valorizar? Sim, a gente não pode contar tudo, né? Entregar tudo para a pessoa realmente chegar lá e se surpreender com algumas coisas. Mas, assim, tanto em termos de acervo, quanto em termos do espaço, dos personagens que transitaram pelo casarão, a gente tem muita coisa legal, assim. Só para dar um exemplo, por exemplo, de uma peça bem interessante, a gente tem na área externa, na chácara do museu, um grupo de canhões, né? São três canhões, e um deles é um canhão de ferro que a pessoa vai chegar lá e
vai ver ele bem desgastado já. Ele foi identificado como sendo um dos canhões mais antigos do Brasil. Né? E tem algumas outras peças interessantes, mas eu não vou dar muitos detalhes. E a curiosidade legal em relação assim, a personagens, o museu já hospedou ou recebeu a visita de figuras importantes na história do Brasil, dentre elas o padre Diogo Feijó, que foi regente, né? A varanda do museu, que é um dos cômodos mais bonitos, ela termina numa capelazinha, que foi uma adaptação criada para receber o padre Diogo Feijó. Né? Então tem muita coisa legal, tem coisas legais sobre o Barão de Monjardim, enfim, tem muitas histórias bacanas. Agora, Evaldo, pelo menos uma informação eu gostaria. Nós temos muitas peças históricas ali. Exato. Tem algo que seja especial, fora do comum, um ponto fora da curva, não? Então, ele citou, né, esse canhão, e a gente tem uma coleção de arte sacra bem significativa do Estado, né, uma das mais significativas do Estado. Peças barrocas, né, algumas do século XVIII, a grande maioria do século XIX. E a composição, né, da casa, da exposição, são móveis mobiliados do século XVIII, justamente para fazer a composição. Essas obras, principalmente essas obras sacras, essas obras do Barroco, são de artistas daqui? Elas foram adquiridas? Como é que Não, elas são advindas do antigo Museu de Arte Sacra, que funcionava no centro de Vitória, né? E foi desativado e vieram para... Se eu não me engano, o museu ele é a fusão de dois. Exato. É isso, né? O Museu Capixaba e o Museu de Arte Sacra. E aí fundiram também as obras dos dois, o acervo foi pro museu assim que ele foi tombado, né? Quando ele foi transformado em museu. Quem quiser ir visitar nesse final de semana, por exemplo, eu gostaria que você falasse, é só chegar, entrar e também a programação durante a semana para quem está nesse período de férias, se quiser ir lá dar uma passeadinha no museu, fazer um piquenique, talvez. Tem que agendar? Sim. Não precisa de agendamento prévio. O museu funciona de terça a sexta, das 9 às 12 e das 13h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 13 às 17h. A entrada é gratuita, né? Os eventos que a gente tem realizado também são entrada franca, então é só a pessoa realmente chegar e curtir o espaço, curtir a natureza e curtir a história também. Que muito bacana. bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Sucesso. É um programão. Sucesso. E amanhã tem uma apresentação muito especial no 244 Clube em Vitória. Quem quiser aparecer vai se divertir muito e tem a possibilidade de reclamar a noite inteira com um cantor. Dá só uma olhada quem é que vai cantar na noite de amanhã. Que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou. Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. O cara canta bem. Você surpreendeu todo mundo, canta bem. Não, olha só, isso na verdade é um tributo que eu faço ao samba, é um ritmo que eu adoro, sempre gostei, não sou cantor, obviamente, mas daí surgiu a oportunidade de a gente fazer uma apresentação, principalmente em homenagem ao samba. Eu adoro samba, isso eu gosto mesmo. Bom, vamos para o intervalo e na volta tem as estreias de filmes e séries do nosso quadro Sem Spoiler. Até já.